de Belo Horizonte para todo o Brasil. Uma boa noite a você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Começamos o nosso encontro semanal aqui na sua TV Canção Nova, o programa Em Pauta. Claro, como você já sabe, sempre um tema muito importante, um tema que faz parte do nosso dia a dia e que nos ajuda a pensar esse dia a dia, a vida, o país, o mundo. E é claro, o tema desta noite não poderia ser diferente. Vamos conversar sobre a nova configuração mundial da política e da economia. Antes de conhecermos os nossos convidados, para que você na sua casa se situe bem em relação a esta temática muito importante que vale a pena conversarmos sobre, vamos então à nossa matéria inicial. A conjuntura política e econômica mundial sofreu uma profunda perturbação após a Revolução Industrial. Novas necessidades, novas imposições, novos métodos de produzir e a mudança no modo de produção foram estudados por economistas e filósofos do século XIX. Desde o final da Guerra Fria, o mundo tem operado com base em duas lógicas contraditórias: a da globalização e a da fragmentação. Embora a liderança entre as potências mundiais tenha se alterado, dentre a cada mudança de comando, um elemento-chave não pode ser ignorado, revestido inclusive de uma autoridade concreta e absoluta, o principal requisito para constatar a liderança de uma potência: o poder. Primeiramente, para sublinhar a futura possibilidade de haver no século XXI uma nova configuração de poder mundial, os especialistas ressaltam que por toda parte, tanto nas relações internacionais como no seio da sociedade, produz-se uma mutação do poder. Estamos em vias de passar de formas de poder autoritárias e hierárquicas verticais para formas negociadas, reticulares, horizontais, mais civilizadas, embora mais complexas. Submetidos a uma intrincada rede de normas como modelo padrão de uma nova liderança mundial, diversos analistas destacam a ascensão da China como uma nova liderança mundial, considerando que o poder chinês levará um determinado tempo para desbancar o imperialismo norte-americano. Algumas previsões negativas também apontam para o surgimento de um possível conflito militar entre ambos os países. Na geopolítica mundial, onde o poder desliza constantemente nas mãos dos países, pode-se observar essa mutação de poder, a ascensão da China, a volta da Rússia no cenário mundial, as cabeçadas dos Estados Unidos no Iraque, o crescimento da influência brasileira na América Latina e África. Nova configuração mundial da política e da economia. Desafios para o novo milênio no Em Pauta desta noite. Muito bem, tá aí. Esse é o tema desta noite. Deu aí para você se situar e perceber ao mesmo tempo a complexidade da questão. Aqui nos nossos estúdios em Belo Horizonte, como falei há pouco, nosso querido Frei Antônio Moser, diretor-presidente da editora Vozes e teólogo. Boa noite, Frei Moser. Muito boa noite, Padre Hamilton, boa noite aos telespectadores. É sempre uma alegria estarmos aqui, como você diz, para debater questões da atualidade. Por isso que o nosso programa se chama Em Pauta. É aquilo que está em pauta, uma nova reconfiguração econômica e política mundial. Tá certo, Frei Moser. E hoje convidamos, e ele aceitou estar aqui conosco, e pela primeira vez o recebemos com muito carinho no nosso programa, para nos ajudar nesse debate, o professor Carlos Sidney Coutinho. Ele é bacharel em Ciências Econômicas, vice-presidente do CORECOM, que é o Conselho Regional de Economia de Minas Gerais, do Estado de Minas Gerais, é mestre em Desenvolvimento Econômico pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, e doutor em Teoria Econômica pela Unicamp, a Universidade de Campinas. Boa noite, professor Carlos, seja bem-vindo ao Em Pauta. Boa noite, Padre Hamilton, boa noite, Frei Moser. É com muita honra, muito prazer que eu aceitei esse convite
participar nesse programa, discutindo um tema tão complexo, mas ao mesmo tempo desafiante, né, para a nossa capacidade de análise, né? E eu fiquei realmente muito honrado com esse convite. Tá certo, professor. Obrigado. O Frei Mose, antes de passar aqui ao professor, porque eu já quero colocar uma questão aqui para ele, mas as pessoas em casa poderiam até estar se perguntando, mas a igreja é um pouco preocupada com essas questões, não é? Esse interesse da igreja, Frei Mose, por questões sociais, econômicas, políticas, é uma coisa recente? Isso se restringe apenas ao Brasil ou faz parte de fato da história da igreja, da missão da igreja? Não haveria aí então, de repente, em meio a essa questão aí, não é lugar para os ensinamentos da igreja, ensinos sociais da igreja, dentro desse contexto de governo laico que nós vivemos? Uma boa pergunta, Padre Hamilton, que muita gente se faz. Uhum. Primeiro, os que não conhecem o Antigo Testamento. Se você lê os profetas, sobretudo Oséias e Amós, Miqueias, eles são contundentes em termos sociais, econômicos, fazem críticas aos governantes, aos poderosos, não é, que colocam de lado os mais fracos, enfim, já no Antigo Testamento. Uhum. Depois, você passando para o Novo Testamento, você vai encontrar muitas colocações de fundo. Por exemplo, essa sobre confiar na providência divina. Em si, é uma diretriz para o mundo que está simplesmente olhando para ganhos, acúmulo de bens nesse mundo. Ou seja, uma atitude, não é, diante dos bens dessa terra. No tocante propriamente à problemática social, eu lembro o seguinte: quem ouviu falar de São João Crisóstomo, de Santo Ambrósio, de São Basílio, e lê alguns trechos deles referentes à problemática da época, diz, essa gente estaria hoje na cadeia, em qualquer país do mundo. Eles são violentos, realmente violentos, no bom sentido da palavra. Quer dizer, com força, eles protestam contra os desequilíbrios sociais, econômicos e políticos. Oficialmente, nós tivemos aí uma retomada dos ensinamentos sociais, com Leão XIII, 1891, com a célebre encíclica das Coisas Novas, Rerum Novarum. E, em seguida, foram sendo multiplicados os documentos, 40º ano, etc., 80º de Vênice, e assim vai. Os vários papas, eles sempre se preocuparam nas últimas décadas, com mais frequência, de problemas socioeconômicos, políticos, sociais, de um modo geral. Traduzindo, e o Estado laico? Não, o Estado laico não é o Estado ateu, é aquele que abre os braços para a contribuição de todas as correntes de pensamento, as convicções e, portanto, também as religiosas, as várias religiões, sobretudo no que nós chamamos o aspecto ético, mas no sentido abrangente da palavra. Ou seja, um Estado que negligencia, no Brasil, no caso, não, a contribuição da igreja não tem nada a falar, é um Estado que vai se dar mal. Porque nós somos uma força, quer queira ou quer não é? Como igreja e como cristianismo do Brasil, inegável. Aliás, sobre essa força nós verificamos, inclusive, nas últimas eleições. Perfeitamente, perfeitamente. Teve gente que teve, assim, que acertar o passo, né? Porque viu que ia dar contra uma muralha. No bom sentido da palavra, a contribuição da igreja é inegável. Quando eu digo igreja, é no sentido bem amplo. Perfeito. Não é só a igreja católica, as igrejas, as várias denominações, não é? Cristãs e as outras religiões também. Cada uma delas tem algo a contribuir para a sociedade. Agora, falando em sociedade, mundo, países, poder, que você verificou aí na matéria inicial, que há sempre a grande briga, a meta, o objetivo das nações, das grandes nações, é justamente o poder, o controle mundial, controle político, econômico. Mas aqui que está, professor. Há um tempo atrás, não é? Parece que essa linguagem está um pouco caindo de moda, dada essas mudanças que estamos experimentando. Então, era muito comum a gente escutar o G20, né? O G8 principalmente, e aí aquela divisão, país do primeiro mundo, de terceiro mundo, né? Ricos, pobres. Essa configuração, dada as mudanças, nós temos aqui o nosso Brasil, acompanhamos isso na matéria inicial.
esse quadro está mudando de fato? Essa questão hegemônica de um país ou de outro dominar o mundo, isso está passando? Agora nós estamos começando a experimentar um poder mais partilhado, do ponto de vista econômico e político? Eu concordo plenamente com a sua colocação, Padre Hamilton. E faço uma observação aqui, Sim. um pouco na linha do que o Frei Moza acabou de falar. Sim. Né? Em primeiro lugar, realmente está em clara e evidente emergência esse compartilhamento do poder mundial, que eu acho que é um dado positivo da nova ordem política e econômica mundial, porque hoje, se nós observarmos minuciosamente o que está acontecendo, esse compartilhamento do poder, do exercício do grande poder hegemônico mundial, né, estaria realmente compartilhado entre três grandes áreas geopolíticas do mundo, né? Estados Unidos, que é um poder em crise, né? A Europa, que também está vivendo uma crise, né? E a ascensão, para nós, eu considero um dos pontos positivos da nova ordem, a ascensão de um poder até então marginal, né? Na ordem marginal, né? Mundial, que é o poder da China, a emergência da China, né? E que não é por acaso também que ela está passando por esse momento, porque, na verdade, a China abriga, além dos 5.000 anos de civilização, né? Que a humanidade tem aprendido muito com a China, né? Com esse período todo, ela abriga 1/4 da humanidade, né? Então, no momento, por isso que eu coloco, né? No momento em que essa ordem mundial realmente está mudando, como você frisou bem no início, né? E esse, para mim, é o primeiro dado muito positivo dessa nova ordem que reforça o compartilhamento do poder mundial, que é a emergência da China nesse cenário, né? 1/4 da humanidade agora já está no contexto de ser ouvida, né? Pelo menos, e participar, compartilhar, inclusive, dos rumos do futuro da humanidade. 1/4 da humanidade. Aliás, é sobre isso que nós queremos entender no programa de hoje, né? Como se deu, ou como está se dando esse processo, por que isso está acontecendo agora e não aconteceu antes. Mas ainda nesse panorama inicial,